Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler o capítulo todo. A palavra de Deus nos diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão uma visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como sabes que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós invocamos, ó Pai, o teu nome nesta hora, pedindo que o Senhor nos instrua, Pai, por meio da tua palavra. Ó Deus, sobretudo, Pai, dando-nos fé nas suas promessas, Senhor. E, ó Pai, também admiração, ó Deus, amor pelos teus atos, ó Pai, de salvação na história, de como o Senhor se mostra gracioso e cheio de amor e bondade para com homens e mulheres que nasceram, ó Pai, te odiando. Nós te rendemos graças, ó Pai, por meio de Jesus, nosso Mestre. Amém. Irmãos, quem aqui não já desanimou diante da demora de uma promessa, da demora de algo que lhe prometeram? Você não pediu, mas lhe prometeram uma coisa que você queria muito. Ou quem aqui não desanimou em fazer as coisas certinhas e não ver frutos disso, né? Não ver frutos concretos? Imagina, por exemplo, você trabalhar, estar numa empresa, você faz tudo certo, você é um excelente funcionário e não vem nenhum tipo de reconhecimento. Não vem reconhecimento com aumento de salário, não vem reconhecimento por mudança de cargo, por ganhar uma chefia, uma liderança de uma equipe. Quem não se sente frustrado? Fazendo tudo certo, né? E se pergunta: meu Deus, o que é de errado? Façam tudo certo, sou a pessoa mais pontual, responsável, sou criativo, enfim, né? Fica procurando erros, inclusive não acha. Ou mesmo dentro de casa também. Imagina você ser um filho, digamos que exemplar, um filho que também faz tudo certinho, mas nunca ganha
uma palavra mais afetiva, mais amorosa dos seus pais, um reconhecimento de que eles sabem, veem o seu esforço de ser um bom rapaz, uma boa moça. Ou imagina uma esposa que se dedica bastante à sua casa, à sua família, mas não recebe uma palavra de afeto do marido, reconhecendo isso. Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Esse tipo de frustração, da gente imaginar que a gente faz tantas coisas corretas. É claro que o contrário também é bastante verdadeiro. Mas eu creio que todo mundo aqui, de alguma maneira, já pode ter esse sentido assim, de estar fazendo as coisas certinhas e talvez não receber aquilo que, em tese, se esperaria como fruto, resultado de uma boa conduta, de fazer as coisas certas, ou de lhe prometerem algo e simplesmente demorarem para cumprir aquilo que lhe havia prometido. Eu falo isso, irmãos, porque esse era o sentimento de Abrão neste momento dessa história. Nós vimos semana passada que Deus o chamou da casa da sua família, numa região que hoje é o norte do Iraque, o famoso Kurdistão, que você já deve ter ouvido falar bastante no noticiário, na época em que se combatia o Estado Islâmico. Daquela região, então, em que Abrão é chamado, na verdade, Deus já o chama desde Ur dos Caldeus, a cidade dele, que ficava no que hoje é o sul do Iraque, para ir para onde hoje é Israel, que era a terra de Canaã, a terra da promessa, que Deus havia prometido que ele iria possuir aquela terra, ele e a sua descendência, mas uma descendência que ele não tinha. Então, quando Deus promete isso, Deus promete algo que ele ainda vai dar. Uma promessa de algo que Abraão nem tinha pedido. Abraão não havia procurado Deus. Deus se revela a ele faz promessas, mas o tempo passa. O tempo passa e as coisas começam a acontecer, não são necessariamente indicadoras de que a promessa de Deus vai se concretizar no horizonte. Sabe quando você está numa viagem super longa e você só vê estrada, não vê nenhum sinal de que está chegando? Era assim que Abraão se sentia. Ele se envolve numa guerra para tentar libertar o seu sobrinho, de quem ele havia se separado, por conta de desavenças. Olha só, desavença, ele enfrenta fome, ele se acovarda diante do faraó e quase entrega a mulher dele de bandeja para o rei do Egito. Mas Deus intervém para que não haja nenhum problema ali. Ele também enfrenta uma guerra na qual ele não era, digamos, uma pessoa necessariamente envolvida, mas ele só se envolve para poder salvar o seu sobrinho. Ele oferece despojos, ele oferece poder para que pudesse conquistar Canaã, porque ele havia vencido a guerra para aqueles reis daquela região, contra reinos muito mais poderosos. Vale você dar uma lida no capítulo 14 para saber mais detalhes dessa história, mas o fato é que mesmo diante daquela situação, Abraão não cede e não toma os despojos e continua firme no propósito de confiar em Deus, mas com angústia. E é assim que começa o nosso texto. Nosso texto que está dividido em duas partes e cujo tema é este: Deus compromete-se mortalmente em aliança conosco. Mortalmente, e com relação a Ele, a Deus. Esse aqui é um ponto bem interessante. Ele está dividido, irmãos, em duas partes. São duas promessas que Deus faz aqui. A primeira vai do versículo 1 ao 6, que é quando Deus promete a Abraão uma semente, um filho. No início, quando Deus promete a Abraão, em duas ocasiões, faz promessas, apresenta-se a Abraão e faz promessas, ele fala de descendência. Ele até fala do pó da terra, que é quando ele se separa de Ló. Abraão se separa de Ló, e Deus pega aquele Abraão cabisbaixo, triste, porque se fala do sobrinho que amava, e diz: olha, fica triste não, você vai ter descendência sua, e vai ser numerosa como o pó da terra. E aquilo, em tese, para reanimar Abraão, mas era ainda uma promessa bem geral: você vai ter descendência. Na cabeça de Abraão, isso podia ser o Ló, como seu sobrinho, como alguém do seu sangue, e agora ele pensa no servo que nasceu na sua casa. Então Deus aqui vai ser mais específico com Abraão. Ele promete uma semente, ele promete um filho de fato, vindo da sua carne, fruto do seu amor com sua esposa. A segunda parte, irmãos, que nós vamos ver é a promessa de uma terra, que é uma parte mais longa, porque quando Deus
celebra uma aliança. A gente vai observar quais são, digamos que, as características de uma celebração de uma aliança. E elas são muito importantes, elas falam muito sobre o caráter de Deus. Eu quero que você preste atenção a respeito disso, de como que a palavra de Deus, ela não apenas, irmãos, nos diz coisas que devemos fazer, né, sentimentos que nós devemos ter, pensamentos que nós devemos cultivar, mas ela também nos fala muito sobre o caráter de Deus, e sobre o quanto que nós devemos de fato descansar nele, admirá-lo, adorá-lo, porque ele é de fato surpreendente, como ele vai ser aqui nessa história. Uma história, irmãos, que não apenas mudou completamente a vida de Abrão, como mudou o curso de toda a história, como a gente acabou de ler, de cantar na música, né? O Senhor, com seus atos, mudou a história da humanidade, e esse foi um daqueles cruciais. O Senhor então encontra Abraão e fala, dá a ele uma palavra de ânimo, né? Não tenha medo, Abraão, porque Abraão podia estar com medo de represália dos reis que haviam perdido dele na batalha. E depois ele diz, grande será a sua recompensa, como se dissesse, olha, você rejeitou, fez bem, rejeitou os despojos, é isso que você tinha que fazer, porque olha, a recompensa que eu tenho para te dar é muito maior. Irmãos, muitas vezes, não são poucas, em que o mundo nos oferece várias maneiras de obter as riquezas dele. E são maneiras mais fáceis. Talvez, eu não sei se são uma característica própria do Brasil, mas eu sei que aqui a gente tem muito essa noção de que o ideal na vida seria parar de trabalhar, né, não precisar mais trabalhar, né, e viver de renda, viver sem precisar trabalhar. E as pessoas vão buscando seus caminhos para conseguir chegar nesse objetivo de vida. E aí tem as ofertas mais fáceis, e sempre procuramos as ofertas mais fáceis. E o mundo é assim, de sempre nos oferecer atalhos para aquilo que nós pensamos que é a nossa felicidade, e queremos chegar lá. Atalhos para riquezas, atalhos para o amor, né, para o relacionamento, atalhos para qualquer coisa, o mundo oferece. Mas é o Senhor de fato que oferece a verdadeira riqueza. E Ele está dizendo isso para Abraão, e isso é registrado na palavra de Deus para dizer para nós, de que as promessas de Deus jamais podem ser comparadas com qualquer coisa boa que nós tenhamos aqui na terra hoje. E aí ele segue com a réplica de Abraão. Porque Abraão ouve essas coisas, mas em vez de ele ficar, Senhor, muito obrigado, eu estava aqui bem mal, hoje estava sentindo angústia aqui no peito, porque as coisas não estão dando certo do jeito que eu imaginaria, estou fazendo as coisas certas, mas não estou vendo nada, mas agora o Senhor me animou muito. Não é isso que ele fala, ele é bem sincero diante do Senhor e derrama sua queixa. Irmãos, é uma coisa que a gente devia de fato aprender. Derramar diante do Senhor as nossas queixas, diante dele. Olha a diferença, existem duas coisas na Bíblia, lamento e murmuração. O que é o lamento? Quando você derrama diante do Senhor as suas queixas, seus questionamentos, qualquer um deles. Abraão aqui, ele pergunta, o Senhor não me deu nenhum filho, na verdade o herdeiro da minha casa vai ser um servo que nasceu nela, porque agora nem Ló, que era meu sobrinho, eu tenho, nem alguém do meu sangue, que era filho do meu irmão amado, que morreu, e eu peguei, e o Ló se juntou a mim. Nem isso eu tenho. Ele coloca diante de Deus de maneira muito honesta aquilo que ele estava sentindo, e que olha, o Senhor não me deu nada ainda, o Senhor me prometeu, mas não aconteceu nada. Irmãos, isso não é colocar Deus diante da parede, ele sabe disso. Ele não está colocando de maneira alguma, ele não teria essa ousadia, porque ele, antes de falar alguma coisa, ele reconhece, soberano Senhor, com respeito, com reverência, sabendo que de Deus a gente não pode cobrar nada, mas a gente pode derramar nosso coração, né? Colocar diante dele. Para que mentir, né, numa oração? Isso é um lamento. Uma murmuração é quando, em vez de nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós sentimos, né, os sentimentos mais negativos e cruelmente cheios de dúvida, cheios de incredulidade, cheios de questionamentos de várias naturezas, nós colocamos isso diante das pessoas.
nós reclamamos apenas. Isso é murmuração, e murmuração de fato não agrada a Deus. Mas lamento é algo que os salmos estão cheios de lamentos, de provas de que o povo de Deus não tinha pudor de colocar diante do Senhor o que estava sentindo. Faça isso. É isso que Abraão faz. Ele questiona a Deus porque leva as promessas de Deus a sério. Dizer, eu estou esperando, eu acredito. Então, o que está acontecendo, Senhor? O que acontece? E o Senhor então não lhe responde de maneira dura, como se ele fosse incrédulo, né? Ou alguém irreverente, tentando colocar Deus diante da parede, coisa que ninguém pode fazer. Não, o que o Senhor faz é responder com promessas completamente extraordinárias e específicas. Porque aí ele diz, não, você vai ter um filho da sua carne, vai ser um filho seu, e é específico na promessa agora, que vai ser Isaac. Isaac é o cumprimento parcial dessa promessa. Parcial. Por quê? Porque essa promessa ainda seria muito maior. Isso já está subentendido aqui, quando o Senhor diz para ele, vem, sai da tenda. O Senhor o pega, né, porque é uma visão, o Senhor está visível diante de Abraão, e o toma pela mão, leva-o para fora, para ver as estrelas do céu. E, irmãos, no período em que não havia luz pública e nem poluição, dava para ele ver muitas estrelas do céu. E hoje nós sabemos que há mais estrelas do céu do que pó na terra. E aí o Senhor pergunta a Abraão, você pode contar as estrelas? Da mesma maneira será a sua descendência. É claro que parcialmente isso foi cumprido no povo de Israel, mas aqui o Senhor estava falando de algo muito maior, de uma descendência que Abraão teria pela fé, de uma descendência de filhos de Abraão que teriam a mesma fé de Abraão, e esse número seria incontável, porque esse número não é apenas o número dos israelitas, mas de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a verdadeira semente que Deus prometeu a Abraão. Deus faz várias promessas a Abraão, promete que dele sairão reis, promete que por causa dele, né, por meio dele, serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando você vê a vida de Abraão, ela é muito curta diante do tamanho das promessas que Deus faz. Então, quando Deus cumpre isso? Deus cumpre isso em Jesus, que é descendente de Abraão, é descendente de Judá, um bisneto de Abraão. E é em Jesus que é cumprido, então, plenamente essa promessa da semente. Mas aqui, Deus está sendo muito realista com ele, fazendo uma promessa de fato, uma promessa de que ele teria um filho na carne, não precisaria de nenhum mecanismo, de nenhum subterfúgio, de nenhuma ajudinha, nenhum atalho. O Senhor iria cumprir. Ele então prepara o terreno para fazer uma outra promessa, que era um pouco mais longa em seu alcance, mas também porque nesta promessa o Senhor dá garantias, digamos que bem mais concretas, de que aquilo que ele fala, ele cumpre, ele vai cumprir. E ele faz um comprometimento vital com Abraão, porque logo em seguida, o que a palavra de Deus nos diz é que Abraão creu naquilo que Deus fala, e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, Abraão foi justificado porque creu. Ou seja, o seu ato de crer naquilo que Deus falou, lhe fez justo diante de Deus. E isso, irmãos, é central, porque isso é o que a gente chama de justificação pela fé. É por isso que nós dizemos com muita tranquilidade que ninguém pode ser salvo por obras, por aquilo que faz. Abraão vinha fazendo as coisas certinhas até então, né? Quase certas. Ele erra bem feio no meio desse processo, mas ele faz muita coisa certa. Ele se mantém fiel, mas é exatamente a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus que faz com que ele então seja tornado justo diante de Deus. Não há outro meio de nós sermos justificados senão tendo fé naquilo que Deus diz, confiança naquilo que Deus fala. É a mesma fé, igual a mesma fé que nós devemos ter em Jesus hoje. Porque Jesus, quando ressuscita, ele nos faz uma promessa.
Ele nos diz que vai ao céu preparar muitas moradas para a gente. Ele também nos promete que nós também ressuscitaremos com Ele, de que nós teremos vida eterna, de que viveremos uma terra sem choro, sem dor, sem doenças, sem morte, sem violência. Ele nos prometeu todas essas coisas por meio dele. E nós precisamos crer, como Abraão, que creu sem ainda ter Isaac nos seus braços. Ainda demorar bastante tempo, mais ou menos 10 anos pelo menos, desde esse dia aqui dessa promessa em Gênesis 15 até o nascimento de Isaac, ainda vão ser 10 anos para que de fato Abraão receba a sua promessa. Porque o Senhor nos chama também para aprender sobre paciência. E aí ele faz uma segunda promessa diante da fé de Abraão, que é a promessa de conquista da terra, de que, olha, eu vou te dar a terra, eu sou o Senhor, ele fala, que te tirou de Ur dos Caldeus, ou seja, eu te chamei para esse processo, eu que te coloquei dentro da história da salvação, e eu vou terminar. O que eu prometi a você, eu vou cumprir, eu vou te dar essa terra. E essa terra de Canaã, do mesmo jeito que Isaac era um cumprimento parcial, ou seja, ele era na verdade uma sombra do verdadeiro filho, digamos assim, que é Jesus, filho de Abraão. Da mesma maneira, essa terra também era uma sombra de uma terra muito maior, que no Novo Testamento nós vamos chamar de Reino de Deus. E qual é o território do Reino de Deus? Os 22 mil quilômetros quadrados do Estado de Israel não é. Nem essa terra aqui, localizada geograficamente, que era muito maior a terra que os israelitas conseguiram conquistar. Não é essa terra, mas todo o universo, toda a criação será colocada como parte do reino de Deus. Então esta promessa que Deus faz a Abraão, de novo, ela é muito maior do que o que Abraão poderia imaginar. E ela nos inclui. É por isso que nós podemos dizer com tranquilidade que a aliança que Deus fez com Abraão também fez conosco. Do mesmo jeito que ele se comprometeu mortalmente com Abraão, ele se compromete conosco. E Deus então faz essa promessa e Abraão devolve uma pergunta. Abraão gostava muito de perguntar. E a pergunta de Abraão é essa: Senhor, e que garantias eu vou ter? Tem alguma garantia? Essa não é uma pergunta, irmãos, levada por falta de fé, mas é uma pergunta dirigida pelo próprio Deus, para que Deus o indique um sinal, dê a ele um selo, que é o que vai acontecer em seguida. E isso o Senhor também faz conosco. Quando o Senhor Jesus ele morre, ressuscita, aparece aos seus discípulos e a centenas de pessoas em Jerusalém, e o evangelista Lucas ele coloca isso para que ninguém tenha dúvida de que a ressurreição é um fato histórico e documentado, porque Lucas é um documento, Mateus é um documento e digno de fé. Ele faz isso, ele ressuscita, aparece, dá prova de que ele está vivo, ele come diante dos apóstolos para dizer: olha, eu estou vivo. Você já viu morto comer, o fantasma comer? Não é, então eu não sou vivo, é minha carne. E aí depois ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, ele passa dessa dimensão para a dimensão espiritual, visivelmente diante dos seus apóstolos. Mas o que é que ele faz? Ele não nos deixa órfãos, sem nenhum vestígio, nenhuma garantia. Sabe, quando você, no passado se fazia muito, e havia muitas lojas de penhor, em que as pessoas penhoravam objetos de valor, como garantia de que iria pagar um determinado dinheiro que tomasse emprestado, ou fizesse uma determinada compra. Isso era muito comum no passado. Eu acredito que hoje talvez nem tanto. Mas mesmo hoje, nas relações comerciais, muitas vezes queremos garantias, Queremos fiadores, gente que tenha garantia de que, olha, tem alguma coisa de valor que possa dar em troca, caso haja descumprimento. E o Senhor Jesus, ele nos dá uma garantia que é o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é este selo, esta garantia. Abraão pediu uma garantia e o Senhor deu uma garantia a ele. Ele vai celebrar uma aliança logo em seguida e depois vai dar um sinal. Esse sinal será a circuncisão, que é o assunto do nosso próximo encontro, do nosso próximo
domingo. Mas para nós, Ele deu simplesmente o seu Espírito, aquilo que é de mais valioso, o próprio Deus andando conosco e habitando nos homens. Esse é o selo, essa é a garantia de que aquilo que Jesus prometeu vai cumprir, porque o Espírito dele está conosco. Essa é a garantia. Aqui com Abraão, a garantia que Deus dá, primeiro vem em forma de aliança. Quando ele diz, olha, faz o seguinte, traz os animais, esses animais são animais que depois, mais tarde, vão ser colocados na lista dos animais puros para se fazer sacrifícios. E aí Deus, então, adianta, digamos, um aspecto da lei que vai dar a Moisés, ele adianta a Abraão, né? Ele adianta alguns aspectos da lei a Abraão. E um deles é esse do sacrifício. E por quê? Porque ele vai celebrar uma aliança. E isso, irmãos, na Bíblia literalmente está dizendo que ele vai cortar uma aliança. O Senhor cortou uma aliança com Deus, com Abraão. E aí que interessante, porque a gente pensa, mas cortar uma aliança, a aliança geralmente ata, né? Une. Porque o cortar, ele está falando a respeito dos animais aqui. Eles são um elemento crucial numa aliança. No passado, na antiguidade, ali, no Antigo Oriente Médio, ali no Oriente Próximo, como as alianças eram celebradas? Elas eram celebradas com sangue. Por isso que nós podemos dizer que o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Por quê? Porque ele é um pacto, ele é um acordo, um contrato, é um compromisso entre duas partes de sangue, porque esses animais sacrificados, na verdade, eles são um símbolo de que se uma das partes descumprir aquilo que foi acordado, vai ter o mesmo destino do animal. Abraão corta os animais no meio, os dispõe de maneira que uma parte fica na frente do outro, formando um corredor bem macabro, um corredor de cadáveres, um corredor com metade de carneiro de um lado, metade de carneiro do outro, metade de novilho, metade de bode, muito macabro. E a ideia era essa mesmo, que era para dizer, olha, vamos passar aqui no meio, e a gente está se comprometendo que se um falhar, o outro tem direito de tirar a vida, porque descumpriu a promessa. Era assim que se fazia aliança naquela época. Eram alianças de sangue. E aqui essa aliança é soberanamente administrada, porque ela tem um aspecto muito particular. Abraão faz isso, ele dispõe então o corredor, ele faz segundo a tradição, né, como Deus está fazendo, utilizando a linguagem que Abraão conhece. Né? Deus faz isso. Se Deus falasse contigo hoje por meio de uma visão, falaria com vocês em português ou em coreano. Percebe? Ele fala de acordo com a nossa linguagem, utilizando a nossa cultura, aquilo que nos é próximo. Ele faz isso com Abraão. Olha, Abraão, é assim que vocês entendem o pacto vital, então é assim que nós vamos fazer. E aí ele dispõe tudo, e Abraão enxota as aves, com medo de que as aves estraguem ali o cenário da cerimônia, e depois em trevas muito densas, ele fica com sono profundo, um sono que provavelmente foi induzido pelo próprio Senhor, porque no meio dessa cerimônia é como se o Senhor parasse, assim, opa, vamos parar um instantinho aqui a cerimônia, eu preciso fazer um disclaimer, preciso fazer aqui colocar uma notazinha aqui, Abraão. E isso é muito importante, porque fala muito também a respeito do caráter de Deus essa nota. Porque ele diz a Abraão, olha, Abraão, essas trevas densas que você está sentindo, esse horror, está baixando o sol, está começando a entrar a noite. E noite, irmãos, para aquela civilização, era sinônimo de domínio das trevas, de escuridão, de tristeza, como se o mal imperasse mais à noite. É por isso que Deus usa essa linguagem para que Abraão entenda aquilo que ele vai falar. Ele vai dizer, olha, a sua descendência vai ser escrava no Egito. E vai ficar lá por 4 gerações. Cada geração aqui seria o tempo de uma vida ideal, 100 anos. E ele diz, por 400 anos eles serão escravos. Mas eu vou libertá-los. Eles voltarão para cá e vão possuir a terra. E eu vou julgar a nação que os subjugaram. Mas é interessante que no meio de tantas promessas, de coisas boas que Deus fala, tem uma notazinha dizendo, olha, mas vai haver sofrimento.
vai haver tribulação no meio do caminho. Andar com Cristo não é necessariamente sinônimo de bonança o tempo inteiro, de que sempre estaremos bem, sempre a nossa saúde estará de ferro, sempre os negócios vão bem, sempre o casamento vai estar como se hoje tivesse começado a lua de mel. Não é assim. Deus nos chama para caminhar com Ele dentro da nossa realidade, uma realidade dura, marcada pelo pecado, sob o signo da morte, das doenças, das desavenças familiares. É nesse contexto. Depois deste momento aqui dessa aliança, Abraão vai ter muitos problemas ainda na casa dele, fruto do pecado dele, da sua esposa, mas também fruto de tristezas da vida, coisas que a gente não consegue controlar. E é assim, é no meio desse processo que Deus nos chama para caminhar com Ele. Ou seja, é por isso que o Senhor Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está falando mesmo para Abraão com outras palavras. Olha, sua descendência vai sofrer 400 anos. Gente, em 400 anos o Brasil estava se tornando uma república independente. É muito tempo, né? A gente pode pensar hoje que não, por conta da distância, mas é muito tempo. E ele diz: esses 400 anos, porém, vão ter fim. Ou seja, vai ter tribulação, vai ter problema, mas tenha bom ânimo. No final, a sua descendência vai possuir a terra como eu prometi. E aí, o Senhor, de fato, então, celebra a aliança. E esse é um ponto muito interessante, muito singular desta aliança aqui que é celebrada. Porque quando havia um cortar a aliança, uma celebração de um pacto, de um acordo, era entre duas partes. Ou seja, todos se comprometem. Todos se comprometem com ônus e com bônus. Né? Mas aqui é diferente. Aqui Abraão não passa pelos pedaços de carne, pelos cadáveres, que indicam morte sobre aquele que descumprir. Apenas é dito que um fogaréu esfumaçante com uma tocha acesa passa pelo meio, porque é o Senhor quem passa. Isso é o que a gente chama de teofania na Bíblia, que é quando Deus se manifesta de maneira visível. Ele está aqui, digamos que, se manifestando visivelmente. Há várias teofanias aqui com Abraão, e uma delas é essa: Deus passa sozinho no meio do corredor da morte. Abraão não passa com ele, porque só o Senhor tem capacidade de poder fiar aquele acordo, dizer: não, aqui eu passo por mim e por você. Se você descumprir, se você não crer, se seus descendentes não crerem, eu me responsabilizo de pagar o preço por eles. E se eu descumprir também, claro, o Senhor jamais iria descumprir, mas aqui o que Ele está nos indicando: graça. A graça que se manifesta no fato de que Deus mesmo, desde antes da fundação do mundo, já tinha imolado, matado o seu cordeiro, que é o seu próprio filho, por amor de nós. Irmãos, a salvação, a cruz, ela não é apenas um evento histórico que acontece ali, mais ou menos há 1970 anos atrás. Não é apenas ali, mas na verdade é fruto de uma manifestação do amor de Deus que já estava pronta desde antes do universo existir. É como que Deus, para Deus, vocês sabem, não tem passado, presente e futuro, Ele é eterno. Não há tempo, contagem de tempo como tem para nós, que estamos presos no espaço e no tempo. Deus não está. Então Deus já havia morrido desde antes da fundação do mundo. E aqui Ele está, na verdade, manifestando isso para Abraão. Abraão, vocês vão errar, vocês vão cair, vocês não vão cumprir a parte de vocês, não vão crer sempre, não vão obedecer à lei, vão se virar contra mim muitas vezes, mas eu estou fiando aqui a nossa promessa, eu estou garantindo que essa aliança vai ser cumprida até o final. Porque quando se quebrava acordos, o que acontecia? A aliança era desfeita, então o objeto da aliança já não valia mais nada. Mas o Senhor jamais deixou que isso acontecesse. E aqui é a prova: Ele mesmo passou pelo corredor da morte em nosso lugar.
Esse é um apontamento direto, irmãos, para a cruz do Calvário. A cruz que na verdade seria de fato para mim e para você. O Senhor comprometeu-se então com Abraão até a morte. E assim Ele também se comprometeu conosco até a morte. Jesus mesmo derramou seu próprio sangue. Não foram partes de animal, mas Ele mesmo derramou seu próprio sangue, cálice da nova aliança. Quando Ele parte o vinho e o pão, que são símbolos daquilo que Ele iria fazer de fato e de verdade, e que iria inaugurar ali uma nova aliança com os homens, uma aliança muito mais ampla do que apenas o povo de Israel. Aqui, quando Deus faz isso com Abraão, Ele está apontando para essa realidade. Olha, Abraão, no futuro, eu mesmo serei parte do seu povo, do povo que eu vou suscitar de vocês. E eu mesmo vou dar de mim, como o fiel da balança, como aquele que garante que a aliança será cumprida. O símbolo será esse, será o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz. Não há, irmãos, de fato, amor maior do que este que a gente possa mensurar. Não há amor de mãe e de pai que seja comparável ao amor de Deus a nós. Como você responde a essas promessas? Você se considera um filho de Abraão? O filho de Abraão não é um israelita pelo sangue. Pelo menos não o filho de Abraão como Deus quer que Abraão tenha filhos, de fato. Mas o filho de Abraão é alguém que crê nessas promessas. Qual o valor do sangue de Jesus, que é a prova cabal, a prova definitiva de que Deus se comprometeu até a morte conosco, se comprometeu em morrer no nosso lugar, em pagar a nossa dívida? O quanto isso é importante para você? O quanto você de fato é filho de Abraão? Vamos orar? Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Deus, a grandeza do Senhor e podemos contemplar, ó Pai, a Tua bondade, a Tua graça na vida de Abraão. Nós não apenas a dele, mas os seus descendentes pela carne, e não apenas a deles, mas os seus descendentes pela fé, os quais, ó Deus, nós cremos e queremos ser contados como parte deles. Ó Pai, reaviva em nós a fé em Ti, ó Deus, a fé nas Tuas promessas, a fé que o Senhor cumpre aquilo que nos promete. O Senhor nos promete, ó Deus, muito mais do que riquezas e uma vida muito tranquila aqui neste mundo. O Senhor nos promete um novo céu, uma nova terra restaurada. O Senhor nos promete a vida eterna. O Senhor nos promete, ó Deus, a ressurreição do corpo. Ó Deus, a reunião do nosso espírito com o nosso corpo, ó Deus, naquele grande dia, e estarmos contigo, ó Deus, para sempre. Senhor, nós queremos crer, ó Pai, na Tua promessa. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Faz-nos, Deus, viver por ela e não por vista. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos?
bendito que nos deu paz e salvação. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa os nossos dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, só um aviso, lembrando que semana que vem e na outra, nos dias 5 e 11 de março, domingo, nós não teremos culto em português, será o seminário que o pastor vai ministrar, então a partir das 11 horas, mas para aqueles que têm filhos vai ter EBD, tanto às 11 horas, quanto também depois do almoço, tá ok? Vai ter escola bíblica dominical para as crianças, nos 2 horários, tá bom? O Senhor então os abençoe e tenham uma boa semana.